tá morto. Ele quem? Mano, eu não sei. Mas o que eu sei é que é mais um videozinho do Viral Quest. E mano, sem muita enrolação que vocês estão ligados. E dali. I'm Death. Olá, amante do terror. Olá. Pokémon The Lost Silver conta a partir do ponto de vista de um jovem universitário fã dos jogos Pokémon. Estava ansioso para jogar o que ele ainda não tinha, Pokémon Silver. Mas como ele só poderia comprar no fim do ano letivo e ainda assim demoraria mais de uma semana para chegar, ele não aguentaria até lá. Por sorte, ele tinha encontrado um lugar que convenientemente vendia um cartucho usado desse mesmo jogo que estava ansioso para jogar. E sem pensar duas vezes, imediatamente já se pôs a comprar e levar para sua casa. Esse cartucho era relativamente velho, só que ainda assim tinha um save game lá. E estranhamente o dono anterior conseguiu basicamente tudo o que o jogo tinha a oferecer. Havia todas as 16 insígnias, todos os 251 pokémons, 999 horas e 99.999 Pokédollars, que é o dinheiro do jogo. Então, das duas uma, ou ele era um trapaceiro e usou cheats da Game Engine para conseguir tudo aquilo, ou realmente era um exímio jogador de Pokémon Silver e passou mais de 900 horas drenando tudo do que o game tinha para oferecer. E aparentemente, quando conseguiu tudo, deixou o cartucho à venda. E o nome do protagonista era simplesmente uma reticência, ou seja, não tinha nome nenhum, mas também pode ser chamado de Gold. No time do jogador tinham 6 Pokémons, 5 Unknowns e um Cyndaquil com o nome de Hurry, com 1 de HP e sabia só 2 habilidades, que é a Lair e a Flash. Os Unknowns são Pokémons alienígenas que têm formato de letras do alfabeto latino, de A a Z. E se você conseguir pegar todas as variações, consegue o alfabeto inteiro. Logo, pode formar frases inteiras. E coincidentemente, no time do jogador tinham Unknowns com uma ordem específica, que se juntar, daria a palavra Leave. E mais, se você pegasse e juntasse os Unknowns com o Cyndaquil, teria as palavras Saia depressa. Uma mensagem? Talvez sim, talvez não. O que importa é que não era apenas isso que tinha de estranho nesse jogo. Ele havia sido salvo na Bellsprout Tower, local onde tudo se inicia e onde tudo se acaba. Explorando a área, ele entrou em uma sala completamente escura, mas por sorte, o Cyndaquil tinha a habilidade Flash, que também servia para iluminar toda a área. Só que geralmente, quando se usa essa habilidade, o jogo anuncia que ela foi usada, mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, a iluminação veio sem aviso, e a sala se revelou ser toda avermelhada, com listras cinzas percorrendo o chão. Sem ter muita opção, o jogador foi descendo por um corredor, que a cada passo ia ficando cada vez mais escuro, até o ponto que ficou um breu denso, mas que ainda dava para ver alguma coisa. Tudo o que tinha no final era uma placa, e o conteúdo era Turn Back Now, volte agora. E como se não fosse o suficiente, uma caixa de diálogo abriu, essa com 2 opções, sim ou não. O problema é que não tinha pergunta alguma, mas mesmo assim queria uma das respostas. Então, sem saber o que fazer, o jogador apertou em sim. Nesse momento, a tela escureceu, e quando ele foi usar a habilidade Flash do Cyndaquil, apareceu a mensagem de que o Pokémon tinha desmaiado. Só que ele só tinha 1 de HP, e não estava em nenhuma batalha. Como era possível ter desmaiado? Assim que o jogador abriu o menu de perfil, ele viu que agora tinha 6 Unknowns de nível 10, que formavam as palavras He Died. De uma hora para outra, tudo se clareou e o jogador se viu dentro de uma espécie de sala fechada, sem nenhum tipo de saída. Olhando de novo no perfil do personagem, ele reparou em algumas coisas diferentes. Macabro, hein, o personagem agora tinha uma expressão de tristeza, sem os seus 2 braços. E lembra que eu disse que ele tinha 16 insígnias e essas eram todas as possíveis de conseguir no jogo? Pois bem, agora ele tinha 24 insígnias, um número impossível até então. O jogador tentava sair de lá, mas não conseguia de jeito nenhum. Estava preso, mas em um determinado ponto, o personagem fez uma animação de giro, e em vez de ir para cima, como era o normal, ele foi para baixo da tela, indo parar em outro local, de novo na Bellsprout Tower. Mas ele agora estava com um sprite branco, e olhando no perfil, mais mudanças aconteceram.
Além de não ter braços, estava totalmente branco, sem pernas e sem olhos, e abaixo de onde estavam os olhos tinham marcas, como se estivesse chorando sangue. No time agora tinham 5 Unknowns level 15 que formavam a palavra Dying, e um Celebi Shiny level 100. Um Pokémon extremamente raro, mas o Celebi estava literalmente pela metade, tendo apenas um olho, um braço e uma perna. E além disso, só sabia um ataque, o Perish Song. Perish Song é um ataque que faz com que, ao passar 3 rodadas, ambos os Pokémon sejam derrotados. É tipo um sacrifício. Dentro da Bellsprout Tower, o jogador iria batalhar com Red, o maior objetivo de Gold, já que Red é considerado o maior treinador do mundo todo. Só que nesse jogo, Red estava transparente e a música estava tocando ao contrário. Ele estava usando um Pikachu com habilidades bem diferentes das que um Pikachu geralmente usaria, tipo um Frustration e Flame, fora a expressão de tristeza no seu rosto. Por outro lado, o jogador estava usando o Celebi para combater o Pikachu, mas como ele só tinha uma opção, usou o Perish Song. Logo os dois iriam cair depois de 3 rodadas. Quando isso aconteceu, o primeiro a cair foi o Celebi, com a mensagem Celebi morreu, em vez de só Celebi desmaiou, e o Pikachu usou um último movimento, chamado de Destiny Bond, e assim como o Celebi também se foi. Logo em seguida, Red se mostra, e por algum motivo ele está sem a cabeça, e a única coisa que aparece na sua caixa de diálogo são reticências. Logo depois disso, o jogador é teletransportado para a casa de Gold, e lá o sprite muda outra vez. Agora, o personagem está transparente, tendo só um contorno preto, e sequer tem mais animações de movimento, parecendo flutuar pela casa. Quando o jogador olhou o perfil do personagem, ele já não tinha mais corpo, sendo só uma cabeça flutuante de olhos vazios. E surpreendentemente, tinha 40 insígnias Pokémon, acima do impossível. O jogador explorou a casa, e quando terminou, tentou sair dela. Mas ao invés de acontecer a animação, ele saiu direto pro vazio preto, como se fosse o limbo, e o contorno do personagem ficou branco. Andando por um tempo na escuridão, eventualmente, ele encontrou o sprite original de Gold, e ao interagir com ele, a caixa de diálogo abriu, dizendo apenas adeus para sempre. Depois disso, o jogador é teletransportado de novo para aquela sala fechada com túmulos em volta. Ele checou o perfil do jogador, só que, em vez de 40 insígnias, tinham 0, e os líderes de ginásio foram substituídos por crânios. O jogador checou os Pokémons uma última vez e viu que tinham 6 Unknowns de nível 25, e juntando todas as letras, se formava I'm Dead. Eu estou morto. O jogador tentou sair do jogo, só para se deparar com a mensagem Descanse em paz. E mesmo se ele desligasse o videogame e voltasse, ainda ficava na mensagem Gold estava morto. Uma das coisas que as pessoas que leram sobre Lost Silver mais perguntaram era o que aconteceria se a resposta fosse No, para a placa ao fim do estranho e escuro corredor vermelho que diz ao jogador Turn Back Now. E era justamente isso que esse jogador queria descobrir. Eu vou fazer um resumo bem resumido sobre os acontecimentos, porque o importante mesmo é a mensagem que deixa. Ele refez o caminho que havia percorrido até a placa, e quando o game lhe pediu uma resposta, sem fazer a pergunta, ele respondeu não. Na verdade, como ele constatou logo em seguida, a placa continuava pedindo uma resposta, sim ou não. Ao responder 5 vezes, a placa desaparece e o jogador deve voltar ao início, onde ele encontra uma escada que leva a um labirinto sombrio e vermelho. O time do jogador agora é composto por 6 Unknowns de level 15, que formam a palavra Relive, e o Hurry desapareceu. Ao explorar o labirinto, o jogador chega a Mount Silver, o local da última batalha de Pokémon Silver. O time muda de novo, agora composto por 4 Unknowns nível 20, com olhos vermelhos e um Typhlosion sem olhos chamado Please. E também um ovo, de onde sairia um Togepi. Mas, nesse jogo, sairia um Cyndaquil macho sem nome. Durante o gameplay, o jogador enfrenta cenários sombrios e distorcidos, e todos os personagens e Pokémons parecem ter algo estranho ou assustador. Eventualmente, o jogador enfrenta Silver, seu rival, em uma batalha única,
e estranha, onde ele deve usar um item misterioso no Cyndaquil para fazer o Pokémon do rival dormir e derrotá-lo usando o ataque Nightmare. Depois da batalha, o jogador é levado a uma versão monocromática de Goldenrod City, onde encontra NPCs importantes do jogo. Depois de falar com todos, o jogador é transportado para uma versão roxa da cidade e segue o Red até uma torre misteriosa, que foi revelada ser a Tin Tower. Os anãos começam a falar e o Cyndaquil sem nome passa a se chamar Hurry. Ao tocar em um pilar na torre, o jogador cai em um buraco e retorna para a Sala Vermelha, onde tudo começou a ficar estranho em Lost Silver. Gold, o protagonista, recupera os seus olhos e os seus status voltam ao normal. No entanto, o jogador percebe que a única saída é enfrentar a morte de Gold, porque não importava quantas vezes ele apertasse o não, nada mais acontecia. Isso tudo pode significar que, em vida, Gold foi um treinador reconhecido pelo mundo inteiro, ganhando dezenas e dezenas de insígnias Pokémon. Só que, assim como tudo que é vivo, eventualmente ele iria morrer. E foi o que aconteceu. O problema é que com o passar das gerações, os feitos de Gold foram sendo esquecidos, assim como seu nome, tudo por causa da sua inevitável morte. O espírito dele não conseguiu descansar em paz por conta disso e buscou passar por uma ressurreição, representada por aquela placa. Só que mesmo revivendo, continuava esquecido. Afinal, ele já estava morto. E pior, todas as vezes em que ele tentava reviver, via a sua própria morte. E não só a sua, mas de todos os seus companheiros Pokémon, que insistiam para que o mesmo parasse de negar a sua morte de uma vez. E assim que ele aceita que está morto, tudo o que resta é ficar no seu túmulo, observando as gerações passarem. Mano,